Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta casa de luz, de amor. Esse ponto de luz onde Ele nos envolve, nos abraça. Comemorando também nesse mês de outubro, no dia 13, 66 anos de muita consolação, de muito amor para com todos nós que aqui estamos dos dois planos da vida, absorvendo no máximo possível aquilo que nós possamos absorver para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento espiritual, para que assim possamos estar buscando a entrarmos nessa doutrina, ao sairmos dela, no sentido de deixarmos esta vida para alavancarmos outra vida, que possamos sair bem melhor do que entramos. Esse é o grande propósito para todos nós, que a doutrina espírita nos oferta e que Allan Kardec não poderia deixar de ser, também comemorando, sendo homenageado nesse mês de outubro, no dia 3, pela sua vinda, pela sua tarefa, ao qual nós só podemos agradecer ao Mestre Jesus, esse irmão maior que nos ama muito profundamente, incondicionalmente, e nos oferta não só esse espírito, mas tantos outros, antes dele e após Kardec, que estão aqui a nos auxiliar na nossa jornada, na nossa caminhada. E cabe-nos a nós abrirmos nossas mentes e nossos corações, direcionarmos o nosso olhar para esses irmãos e buscar essa ajuda, esse auxílio, que é o alívio que o Cristo nos prometeu e que nos auxilia na nossa jornada. Mas para isso precisamos estar atentos, para isso precisamos bater a porta, para isso precisamos nos movimentar. Mas eles estão aqui, nos auxiliando, haja o tempo difícil que houver, que nós possamos nos achar. Eles estão sempre conosco, ou sejam aqui encarnados, ou seja desencarnados, através da literatura, através das riquíssimas mensagens que Kardec então veio nos mostrar, esta possibilidade da comunicabilidade com os espíritos, com um fim útil para todos nós. Reúnem-se então na noite de dezembro de 1799, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos, sábios e benevolentes, para marcarem então a entrada significativa então desse novo século, que é o século XIX. No deslumbramento espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achávamos aqui então diversos espíritos, ao qual aqui nós vamos mencionar alguns, para não ficarmos muito extensos, mas estavam lá nesta reunião Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiânia, Orígenes, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa de Ávila, Catarina de Siena, Spinoza, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg, Dante Alighieri e tantos outros ali estavam, que cooperaram por avançar de alguma forma do nosso planeta. Havia um grupo de almas também ali, ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam então a vida espiritual para a reafirmação dos seus compromissos. À frente então desses espíritos vinha Napoleão, que centralizou o interesse de muitos circunstantes ali presentes. Acanhados então no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se então de alegria, em lágrimas de alegria e de muita emoção. Imediatamente então uma estrada de luz se fez, à maneira de ponte levadiça, projetou do céu, ligando-se ao castelo prodigioso onde se fazia a reunião, dando passagem então a inúmeras estrelas resplandecentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros então se transformaram em seres humanos,
nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e cheio de doçura. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu então a Napoleão de pronto e procurava então abraçá-lo, quando o céu pareceu então abrir-se para todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia então eletrizado, de pavor, de júbilo, tudo isso ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis à frente do apóstolo da fé, que sobre a égide do Cristo descerá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Dentro do novo século, começaremos então a preparação do terceiro milênio do cristianismo na terra. O apóstolo então, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. E em 3 de outubro de 1804, o mensageiro, o apóstolo da renovação, renascia num abençoado lar de Lyon. Essa mensagem está no livro de Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, através da pena do nosso amoroso, queridíssimo Chico Xavier. Eu queria aqui ressaltar de um amigo, irmão queridíssimo, que sempre quando estava aqui à frente falava as mensagens ou falava de Allan Kardec, e aqui eu peço permissão para repetir a sua fala, para plagiá-lo, que ele dizia que é o nosso querido e amigo, irmão Elcio, que ele dizia que Allan Kardec era um espírito superior, é um espírito superior, é um espírito das potestades maiores, de elevação sublimar. Não é um espírito puro, não é um Cristo, somos sabedores disso, mas sim sua elevação espiritual, como dizia nosso amigo, é altíssima. Era um espírito preparado para a tarefa, para a missão que aqui veio desempenhar. E aproveitando a deixa do nosso irmão, para aqui, trazendo junto com a mensagem de Humberto de Campos, temos esse olhar sobre Allan Kardec, sobre Hippolyte Léon Denis Rivail. Precisamos olhar este homem agora, porque muitas das vezes nós espíritas, ou aqueles que talvez não conheçam o espiritismo, mas conhecem Kardec e os seus livros, tem uma forma de uma colocação pejorativa, humana a seu respeito, muito errada, muito infeliz. Mostramos ele como, assim está na Revista Espírita, alguns irmãos, líderes do catolicismo, queriam titulá-lo de Papa do Espiritismo. E ele rejeita veementemente essas condecorações, esses títulos terrenos, ao qual nada auxiliam a nossa evolução, muito pelo contrário, nos estacionam através do orgulho e da vaidade, onde ficamos prepotentes com os nossos títulos. Não, Kardec não aceitou título nenhum. Muitos de nós o consideramos sim o líder do espiritismo pela sua ação, pela sua forma de se colocar diante do trabalho, que o seja, mas ele sempre se intitulou também, para todos nós, como nós vamos acompanhar neste estudo, como mestre. Ele aceita esse título de mestre, ele aceita, porque assim também ele o era como grande pedagogo e educador, que nós vamos aqui juntos olharmos esse caminhar de Hippolyte para percebermos esse homem integrado, ligado ao bem da humanidade. Todas as suas ações e movimentos têm um objetivo, têm um fim, que é o ser humano.
Kardec, Allan Kardec, Hippolyte de Nizaire, ele ama o homem no sentido humanidade, não gênero. Porque ele então desenvolve todo o seu trabalho, todo esse movimento educacional, que assim também é a doutrina espírita para todos nós, ela está nos educando, para que nós possamos compreender essa educação no sentido de ter novos hábitos adquiridos, no sentido de aprimorarmos nossa inteligência para avançarmos. Esse era o intuito de Kardec, esse era o grande objetivo dele. E nós vamos perceber aqui desse estudo que ele foi feito em algumas biografias que, diga-se de passagem, os próprios biógrafos dizem muito difícil, porque Kardec não deixou quase nada a seu respeito. Ele se apaga pela doutrina espírita. O foco é a doutrina espírita, é o espiritismo, não Allan Kardec. Vamos ver como ele também se posiciona dessa forma. Então nós vamos perceber esse movimento dele de auxiliar a humanidade, não deixando esse material para nós ficarmos assim, criando situações, ou títulos, ou mensagens que sequer ele deixou a seu respeito, colocando como o autor disso tudo. Não. Mas a todos aqueles que querem conhecer Allan Kardec com um grau de profundidade um pouquinho melhor, não muito profundo, porque, como dissem os biógrafos, não é possível, mas eu convido a todos que leiam a matéria, todo o material da Revista Espírita. Ali Kardec vai se posicionar, que algumas situações nós vamos relatar aqui, mas são muitas situações ao qual ele vai se posicionar e vai se colocar como um homem Hipólito, respondendo, colocando aquelas questões, como um homem encarnado, atuando, direcionando, mostrando qual é o seu objetivo em relação àqueles que estão com ele no caminho e aqueles também que não estão com ele, pois somos sabedores que ele enfrentou grandes adversários quando ele aqui veio nos trazer a doutrina espírita. Isso é muito forte e profundo, meus irmãos, a respeito desse homem. É nesse olhar que temos que buscar agora, esse humanista. E por que a palavra nesse sentido humanista? Eu até anotei aqui que é interessante ressaltar. Em linhas gerais, o humanismo foi um conjunto de ideias nascidas antes e durante o Renascimento. Aquele momento do iluminismo, aquele momento em que nós estávamos saindo das trevas, da repressão das religiões que nos oprimiam, não nos deixávamos pensar, não nos deixávamos agir, porque nós éramos mortos de maneiras terríveis. Mas aí houve esse momento em que Jesus diz: agora é o basta. O século das trevas ficou para trás. Vêm os espíritos reencarnando nesse momento do renascimento do iluminismo e trazem então essa ideia do humanismo, cujo escopo era a valorização das ações humanas e dos valores morais, como justiça, respeito, honra, amor, liberdade, solidariedade e não poderia faltar caridade. E esse é o humanista Allan Kardec, Hippolyte de Nizaire, que nós vamos observar no decorrer do estudo, se dermos tempo de aproveitar. E nós gostaríamos de começar a analisar Hippolyte de Nizaire, não poderia ser através do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós fomos buscar essas referências no homem de bem, nessas características, se ali se encaixavam então o Hippolyte ou o Allan Kardec, como queiram. Nos diz então os amigos espirituais, em resumo, digo para vocês, porque esse material está no item 3 do homem de bem, do Evangelho, em que diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E o que não fez Kardec quando ele nos trouxe então com todo o seu afinco, colocando todo o seu amor, todo o seu movimento de caridade, como poderia deixar de ser?
Imagine a dedicação desse homem em compilar um material gigantesco que já vinha anterior a ele, quando ele adentrou, e se juntou a um material que então ele, através dos seus questionamentos, também se ajuntou, vindo de todas as partes, tendo que se dedicar o seu tempo total a essas informações. Para quê? Para nos trazer essa lei de justiça e de amor, lei de caridade, aonde era necessário ele, ao realizar essa tarefa, ele o fizesse dentro desses paradigmas de justiça, de amor e caridade. Senão a tarefa não teria como se realizar uma tarefa vindo das ordens do Cristo a um homem que não tinha justiça, nem amor, nem caridade. Não teria dado certo, meus irmãos, não teria dado. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Quem irá questionar isto a Kardec? Se nós buscarmos não só na literatura espírita, que nos traz essas linhas, esses questionamentos, essa forma de pensar, analisar, que ali está todo o conteúdo pedagógico, educativo da doutrina espírita nessas 5 obras, mas também precisamos olhar o homem em ação para realizar essa tarefa. Sem fé em Deus, do que ele defrontou diante dele, dos inimigos que se apresentaram do Cristo, que com certeza se torna então um inimigo da doutrina espírita, que querem fazer com que a doutrina espírita deixasse de existir, porque começa a lhe causar problemas. Então ele precisava de muita fé e, acima de tudo, a bondade, porque ele ia defrontar esses contraditores de uma forma bondosa. Se vocês forem buscar na Revista Espírita, vocês vão encontrar esse material lá. A resposta que ele dá aos seus contraditores, que atacam agressivamente, com palavras chulas e agressivas, e ele ali responde com um carinho, fazendo uma reverência aos títulos que eles tinham à época, que eles adoravam ser chamados daquela forma, e até hoje assim o é, quem ama seus títulos. E Kardec os reverenciava da forma dos seus títulos, mas com muita bondade lhes apresentava aonde estava o erro, porque eles não estudavam a doutrina espírita, eles simplesmente a atacavam. E então ele observa, ele próprio, nesses ensinos, toda a justiça e a sabedoria de Deus, como não poderia deixar de ser. E ali ele coloca alguns questionamentos para os espíritos, logo no início do livro dos Espíritos, logo nas questões iniciais, para que ele possa trazer isso de forma clara para todos nós. Tem fé no futuro? Ora, como não? Kardec, o tempo todo em seus ensinos, ele fala, principalmente no Céu e Inferno, ele repete muito essa frase, para nós buscarmos o olhar para a vida futura, que ele chamava da vida espiritual. A vida futura não era a próxima reencarnação, não, de maneira nenhuma. A vida futura ao qual ele se refere é a vida que o Cristo veio e nos convidou a todos nós, a vida eterna. Essa é a nossa vida futura. Nós não temos necessidade de ficarmos reencarnando nesses ciclos tão dolorosos para todos nós, aonde temos sim que resgatar as nossas imperfeições e, acima de tudo, fazermos com acerto aquilo que fizemos com desacerto. E é isso que ele vem nos mostrar. Coloque então a razão, que coloca os bens espirituais então acima dos bens materiais, dos bens temporais. Kardec tinha isso? Ele tinha essa razão acima dos bens temporais? É só buscarmos e estudarmos a Revista Espírita. Ali ficará muito claro em várias situações, e que nós vamos aqui relatar mais à frente para não ficarmos repetitivos, situações em que colocam ele diante das questões materiais, que ofertam muitas questões materiais a ele, e então ele diz não. O sim não do nosso querido amado Cristo, Kardec então o faz diante de situações financeiras
com certeza trariam muitas facilidades para o seu trabalho, mas com muita certeza desviaria, porque haveria também infiltrações de espíritos que seriam, claro, com certeza, interessados nos bens materiais. Possuído, então, de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. O que não fez o educador? O educador Hipólito, o foco dele, nós vamos ver aqui uma mensagem dele, palavras dele, dizendo em relação a isso, eram as crianças, a educação das crianças, um implemento de uma ideia educacional que ele aprende e desenvolve através dos ensinos de Pestalozzi, ao qual foi o seu mestre, e ele coloca isso em prática. Veja bem, ele faz o bem pelo bem, porque quando ele vê o sistema educacional à época falido e discutível, como nós estamos infelizmente vendo o nosso sistema educacional hoje, ele não faz críticas, ele não aponta dedos, não, de maneira nenhuma. Kardec, ele faz o quê? Ele traz a ideia e coloca em prática, acima de tudo. Esse é o diferencial de um homem que pensa no próximo e age com caridade. Encontra satisfações nos benefícios que espalha. Como não? Qual era a grande felicidade e alegria dele, que ele nos relata também na Revista Espírita, quando ele vê se espalhando pelo mundo a doutrina espírita, e ele recebe cartas do mundo inteiro, inclusive, como eu já falei aqui uma vez, do Brasil, agradecendo o material espírita, era o Livro dos Médiuns à época. Vejam, e ele então fica feliz do trabalho estar assim se espalhando, e o serviço então fazendo os outros felizes, que era o mais importante para ele, nas lágrimas que ele enxugava, ou seja, que a doutrina espírita, através da informação que ele trazia, a doutrina espírita enxugando as nossas lágrimas, trazendo as nossas consolações, que prodigaliza então aos aflitos: todos vós que estão aflitos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Olha, é a mensagem do Cristo sendo vivida por esse homem desde a época em que ele atuava como educador, que se formou professor aos 24 anos, mas ele já era bacharel aos 16 anos de idade, com a capacidade intelectual indiscutível à sua época, fora do comum, mas na ação do bem pelo bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Meus irmãos, isso aqui é a vida de Kardec. Ele se direciona a todos, ele viaja em todos os países que você possa imaginar. Ele vai a países na África, vai lá levar a luz da doutrina espírita, desenvolve esse caminhar até esses países, como as tarefas de Paulo de Tarso, assim ele o fez, talvez não com tanta, vamos dizer assim, com tanto campo de trabalho como teve Paulo, porque estava iniciando, obviamente, mas o que ele pôde fazer e que os recursos lhe permitiam, ele o fazia, independente, aqui como diz, de raça, de crença, não importava para ele. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Que sentimentos seriam esses neste homem, quando nós temos o Auto de Fé de Barcelona, quando são queimadas 300 obras espíritas? São 300 obras, não foram só alguns livros espíritas da codificação, não, foram pacotes e pacotes da Revista Espírita, porque na França houve uma grande encomenda do material da doutrina espírita, nas editoras da época, e eles então fazem essa encomenda, que Kardec não enviou lá por enviar, não, foram encomendados, foram pagos à alfândega. E quando seus livros então são queimados ilegalmente, em momento nenhum ele teve ódio, rancor ou vingança. Até porque, se ele tentasse essa ação, esse movimento, ele foi alertado pelos espíritos: não
Deixe o fato em si, que o fato será uma grande propaganda para a doutrina espírita. E assim o fez, porque muitas pessoas, se vocês de alguns de casa aqui já queimaram algum livro de escola, algum material escolar que foram descartar, se vocês perceberem, você queima o livro não queima todo. Ele fica sempre com um pouco de material ali dentro, com grande parte queimada, infelizmente, mas fica. E o que aconteceu? As pessoas foram nesse material e começaram a conseguir debulhar algumas perguntas, algumas frases que não tinham sentido porque não estavam completas. O que fizeram? Uma nova encomenda muito maior do que foi feita a primeira, muito maior. E pasmem, o espírito ali que se encontrava encarnado como bispo, que segurou a tocha e que pôs a tocha sobre os livros, ele desencarna. E quando ele desencarna, aonde ele vai dar uma comunicação pedindo perdão a Kardec? Na Sociedade Parisiense. O bispo se posiciona e se coloca. Nós temos essa mensagem na íntegra na Revista Espírita. E ele se coloca infeliz da sua ação, que queria impedir a vida da vida que continua sempre. Veja o posicionamento. E Kardec o abraça, o envolve em prece e oração. Vingança? Nunca, jamais. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Na Revista Espírita também, certa feita, houve, através também de um bispo católico, que era um dos que mais perseguiam Kardec, infelizmente a Igreja Católica da época, o protestantismo era muito pouco. Então esse bispo começa a dizer que Kardec estava enriquecendo com as doações que ele recebia para a doutrina espírita. E olha, eram doações, hein? Recebia muitas doações. E o que Kardec então faz? Ele se posiciona. E ele se posiciona dizendo anteriormente que ele não gosta de estar ali se expondo a sua vida pessoal. Veja, ali é uma exposição dele, da vida pessoal e particular dele. Aí ele diz ali que da onde ele tem os recursos dele, da vida particular dele, dos ganhos dele. Ele dava aulas particulares, mas a grande maioria das suas aulas particulares eram gratuitas, como nós vamos também, se der tempo, ver mais à frente. Mas ele tinha recursos, poucos, mas ele tinha. Então, o que ele fazia desses recursos que ele recebia de doação para a doutrina espírita, para a Sociedade Parisiense, propriamente dita, onde eram direcionados esses recursos? Ali, então, ele dá toda uma diretriz para onde estava indo cada recurso dele. E cabe nos ressaltar que muitas das doações eram direcionadas, sabe o quê? Aos novos núcleos de sociedades que se formavam. Eram direcionados a esses novos núcleos a pagar os primeiros aluguéis, a ter os primeiros móveis de utensílios para ter a mesa, as cadeiras para se sentar. Não eram chamados de centros espíritas, eram chamados núcleos de organização, como também era de organização de sociedades, como era chamada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Formavam-se sociedades em toda a França. Em toda a França. Ele direcionava vários recursos dessa forma. E muitos recursos também para a caridade. Porque na França, a época da França, eu até anotei aqui numa pesquisa, eu não sabia e fui pesquisar, e anotei aqui, que a França, no século XIX, os tão chamados operários, ao qual grande maioria deles aderiram à doutrina espírita, muitos deles foram aderindo ao espiritismo, eles tinham suas condições de trabalho muito duras, eram muito duras, salários então baixíssimos, sem qualquer tipo de segurança, de sindicato, qualquer tipo, era quase que uma escravidão. As condições de vida eram também mais. As casas não tinham quaisquer condições de habitabilidade e a doença, na grande maioria, proliferava. Muita fome, muita gente batendo a sua porta. Então, o que Kardec fazia? Desses recursos,
direcionava a compra de mantimentos para esses irmãos. Percebem? Conseguem perceber o homem atuando independente de toda essa obra maravilhosa, a qual nós aqui também vamos ressaltar. Mas olha o homem de bem em ação. A caridade é o seu movimento. O amor ao próximo é o que o movia. A 3 de outubro de 1804, renasce então o nosso mundo Hippolyte Léon Denisard Rival, na França, ao qual, tendo se tornado bacharel aos 16 anos e professor aos 24, apresenta então um plano de melhoria da educação pública. Já naquele momento, a visão de educação do professor Rivail era de que a educação, veja, é a arte de formar homens. Isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar a dos vícios. Não só os vícios físicos, mas os vícios morais, principalmente. Veja a ideia de Hippolyte naquela época. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. E em seu discurso, então, ele afirma: diz Kardec, no começo, que a educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, não tenho tolo orgulho de acreditar que cumpri-la com perfeição, mas tenho ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Já podemos então deslumbrar Kardec já despertado nesse homem. Veja a atuação dele como Hippolyte, pensando na humanidade, já trazendo uma nova forma de educar, de que ele se compromete com a educação. E ele assim não o fez? A doutrina seria então uma forma de separar o que é educação do que seja como nós possamos pensar? De maneira nenhuma. É uma forma de nos educarmos, é a forma como ele coloca aqui muito antes de conhecer o Espiritismo ou a doutrina espírita. É trazer então esses recursos para eclodir nos homens esse germe dessas virtudes se abrasarem no homem, crescerem, vencendo os seus vícios, como nós vencemos os nossos vícios, as nossas mais imperfeições, através da educação, do conhecimento dessa doutrina que nos coloca a responsabilidade da nossa caminhada, mas ao mesmo tempo nos mostra um caminho real para nós então avançarmos. José Herculano Pires, um grande estudioso da doutrina espírita, do próprio Allan Kardec, nos diz que Allan Kardec nasceu em 18 de abril de 1857. Que Allan Kardec nasceu com a doutrina espírita, e a doutrina veio então com os livros dos espíritos no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Quem nasceu antes, em 1804, foi o professor Denisard Rival. Podemos assim então entender Kardec como humanista, pois além da sua época, essa ser então a tendência nas artes e nas letras, lembra? Encarnavam os espíritos com o renascimento, o iluminismo, nas artes e nas letras, trazendo essa mensagem do humanismo, mas ele sempre demonstrou um interesse então pelo ser humano, se tornando esse grande humanista. Isso fica claramente demonstrado então na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, quando selecionou os ensinos morais do Cristo, que mais diziam então respeito ao amor ao próximo como regra básica da vida. E assim ele fez desde o início, desde o jovem. Igualmente se percebe a sua linha racionalista ao sempre recomendar o uso da razão e do bom senso, aí nada aceitar sem séria e criteriosa análise. Assim, conjugando-se razão e sentimento, experiência de educador e fé, trabalho consciencioso e moralidade, pode-se então se compreender sua visão universalista e progressista. Todos esses aspectos Kardec, de certa forma, ele imprime
na doutrina espírita. A ação humanista desse mestre leonês, ela deve ser dividida em duas fases, nos diz os seus biógrafos, distintas, complementares de duas relevantes existências, a pedagógica e a espírita. Olha, é o mestre leonês, mestre da pedagogia e da doutrina espírita. Ele é nosso grande mestre, sim. Aluno do eminente professor John Pestalozzi, na escola de Iverton, no período compreendido entre seus 9 e 19 anos, ao qual aos 16 já fomos informados que ele se torna bacharel, implantou na França a nova pedagogia proposta por seu mestre. E a partir daí, então, teoriza e vivencia uma escola centrada em uma nova visão educacional e uma nova maneira de ver a criança, educando-a. Seguindo essa linha, veja, o humanista esforça-se por socializar e democratizar a educação para todos, tomando iniciativas pessoais e por sua própria conta de ensino gratuito, direcionado aos que não podiam pagar e desejavam então ilustrar-se nos saberes diversos. Percebem essas informações dos biógrafos? O homem Kardec, o humanista, atuando com todo o seu conhecimento, o seu saber, educador vocacional por toda a sua existência, Rivai advoga o direito então à educação para todos, bem como sua significância para a dignificação do homem, e exaltava a capacidade então do ser humano, olha, de construir e dirigir sua própria vida. O que a doutrina espírita faz conosco? Pede-nos que nós direcionamos a nossa própria vida. Nós temos as influências, mas nós somos movidos pelas influências. As influências fazem parte de nós, mas é uma escolha. Quando chega na minha mente, o que eu vou optar? É eu que tenho que tomar a decisão final, sou eu. E é isso que ele dirige a todos, através dessa educação. Ressaltava também a importância de se levar em consideração, no processo pedagógico, as naturais diferenças e particularidades de cada aluno ou de cada um de nós. Não é isso que a doutrina nos faz? Respeita a nossa particularidade, cada um no seu avanço de acordo com o que pode dar, com o que pode se melhorar, mas se melhore. O espírita não é aquele que se formou, não é um acadêmico, não é aquele que já está como espírito já titular das suas posses, não, é aquele que se esforça dentro das suas possibilidades, dentro do seu caminhar, dentro do seu direito e seus deveres a cumprir perante a lei do Pai. Olha, Kardec, ou seja, aqui Rivai, já nos apresentando dessa forma, para um melhor aprendizado. E aos 50 anos, então, agora aos 50 anos, ele adentra um trabalho de 15 anos na doutrina espírita só. Veja, 50 anos se formando como homem, como espírito direcionado, aquele espírito que nós vemos lá que chegou aureolado, cheio de luz, como uma estrela cadente, que se faz homem, e ali caminha Napoleão. É ele que está agora encarnado entre nós, é este homem. E ele fala assim, agora após esses 50 anos, em meio agora à onda dos fenômenos psíquicos que invadiam o mundo, resolve então observá-los a convite de amigos respeitáveis e sérios. A partir de suas observações, que duraram mais de um ano observando e estudando, decide estudá-lo de forma mais aprofundada para adoção e aplicação da metodologia científica. Só após Kardec se mergulhar nesse estudo, se aprofundar e aceitar o Espiritismo, que o Espírito de Verdade veio falar com ele. O Espírito de Verdade não veio antes, não, convencer Kardec, não. Muito pelo contrário, o convencimento dele foi do esforço próprio desse homem. E isso é fora do comum. Porque nós, quando adentramos a doutrina espírita, nos falamos, ou é pelo amor, ou é pela dor, ou pelo conhecimento. Mas quando nós fazemos esse caminho, fazemos com muita dificuldade. Nós temos que levar um puxão de orelha dos amigos espirituais para que estarmos buscando a doutrina espírita, tentando agora aprender as suas lições. A pesquisa então evidencia a imortalidade da alma, olha, a real possibilidade de comunicação das consciências desencarnadas, ou seja,
das pessoas tidas como mortas. E então, com o afinco trabalho, resulta então as grandes obras, as suas 5 grandes obras: o Livro dos Espíritos, em 1857, Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênesis, 1868. Allan Kardec então organiza, dá forma aos ensinamentos dos Espíritos. Olha como esse ser não está vinculado ao homem de bem, agindo em prol da humanidade pelo próximo, franqueando-nos a nós, terráqueos, humanidade. Ele não vinculou isso só à França, ou fechou um círculozinho na sociedade, não, é para a humanidade, um entendimento e uma noção mais exata da nossa participação como seres encarnados na construção de nossa própria história. Lembra quando ele falou da educação voltada a isso, através do conhecimento, da inteligência, através da razão e dos sentimentos, nós construindo nossa própria história através do senso moral desenvolvido? O homem é senhor de si mesmo pelo livre-arbítrio que recebe do Criador. É gestor de sua felicidade e de sua miséria. É o homem, a escolha, é o seu livre-arbítrio, mas possuidor de todas as possibilidades de aperfeiçoamento. Não há ninguém aqui esquecido. As ovelhas que meu pai confiou, nenhuma se perderá. E aquelas que não são do meu aprisco, eu buscarei também. Veja, todos, em sua perfectibilidade, caminha inexoravelmente, então, na direção da sua felicidade sem mácula. Esse é o nosso destino, meus irmãos, a felicidade sem mácula, utilizando-se da experiência terrena, que funciona, então, a escola para o espírito. O ser humano, portanto, é essa temática central da filosofia kardeciana, que o entende como um ser construtor do porvir e vir a ser, delineando-se em um existencialismo e um humanismo espíritas. Esse humanismo espírita, do amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo, mas com a atenção de nós amarmos o próximo como a ti mesmo, amar como Jesus nos amou. Não a referência do nosso amor doentio, mas a referência do amor do Cristo por nós. E em ambos os períodos de sua vida, o humanista Rivai Kardec não se deixou levar unicamente pelos apelos intelectualistas que alimentou e deleitou tantos humanistas. Muitos humanistas, muitos intelectuais, sim, e inteligentérrimos, e com esse pensamento humanista, mas envolvidos no orgulho, envolvidos na vaidade e na prepotência. E o humanismo se adapta ao meu ponto de vista, a como eu vejo o mundo e como o mundo tem que ser. Não, esse não é o humanista Kardec. Ele se diferencia dos humanistas, por exemplo, da arte. Claro, ele queria desenvolver a sua arte, direcionar os recursos materiais que chegariam com certeza à sua arte. Kardec jamais o teria feito dessa maneira. Se assim houvesse recursos, ele então colocaria esses recursos em prol dos necessitados. Viveu intensamente em suas convicções, respeitando a diversidade de pensamentos, mas defendendo firmemente as ideias e os ideais espíritas. Com certeza, meus irmãos, os ataques eram tremendos, ferrenhos, de partidários até mesmo, como ele é avisado pelo Espírito Verdade, por outros espíritos, que aconteceria que irmãos ali do próprio caminhar com ele se virariam as costas para ele, como assim o ocorreu. Mas não, Kardec se manteve dentro desse ideal espírita. Claro, triste ficou, se decepciona com aquelas atitudes tão infelizes em prol de um caminho, de um objetivo maior, mas não se deixou abater, era firme nas suas ideias. E outra, quando ele era debatido e criticado, como vocês tiveram a oportunidade de ler na Revista Espírita, como aqui eu já falei, ele ia com muito respeito, com muito carinho aquelas pessoas que tinham muitos cientistas, não eram só pessoas que em grande maioria ignoravam o espiritismo, não tinham o seu conhecimento,
mas tinha uns que o estudavam de uma forma holística, assim, abrangendo um campo visual bem fora da doutrina espírita, e fazia críticas a Kardec. E Kardec elogiava ele, falava assim, muito bem a sua forma, a sua crítica. Tinham críticas que ele colocava na revista espírita como resposta para todos lerem, ele não escondia nada. E a crítica ele botava na íntegra, ele não botava a crítica resumida e respondia no integral. Não, a crítica era integral e a resposta dele também, assim também o era, mas com muito respeito, com carinho, e mostrava para aquele crítico onde estavam então os seus erros. Desdobrou-se num amparo intelectual, moral e material aos seus contemporâneos e aos que lhe buscavam o concurso fraternal no exercício pleno da caridade. Muitos falam assim, Kardec não fazia caridade, ele só escrevia os livros, fazia as perguntas. Olha a forma, vamos dizer assim, estreita, uma forma fechada de olhar um homem que arduamente colocou sua vida inteira em prol da humanidade. E ele então fala, no exercício pleno da caridade, em sua feição mais extensiva. Qual a feição mais extensiva da caridade? Essa é a grande pergunta para todos nós. Aí nós vamos ao Cristo. O Cristo foi o maior movimento de caridade do planeta. E qual foi a sua maior feição? O maior de todos, que o Pai envia aqui na Terra, veio para servir. E assim Kardec também o fez. Ele serviu a humanidade desde o início da sua infância. Como educador, afirmava que a instrução da criança não consistia apenas na aquisição de tal ou tal ciência, não era aquela informação científica ou acadêmica, mas no desenvolvimento geral da inteligência. A inteligência desenvolve-se em razão do número de ideias adquiridas. Não é uma inteligência bitolada e fechada só num ponto onde você se acha dono da verdade. Não, Kardec ele fala de maneira nenhuma. A inteligência ela é ampla. Quando a doutrina vai e nos expõe todo esse material espiritual, qual a nossa visão do mundo espiritual e da vida física? Ela é agora horizontal. Ela abrange toda a humanidade e todo o universo, todo o espaço. Não fica restrita ao nosso planetinha, a essa inteligência que nos convida a doutrina espírita, que nos convida o Allan Kardec. De maneira nenhuma. A inteligência desenvolve em razão desses números de ideias adquiridas. E quanto mais temos ideias, mais estamos capacitados a aceitar coisas novas. Como aceitar a doutrina espírita com a mente fechada, com o copo cheio? Eu posso ser doutorado em qualquer área nossas academias aí, das nossas universidades. Posso ser um doutorado, mas eu tenho que ter a minha mente aberta, não fechada. Aquele doutorado não pode fechar a minha mente. É isso que Kardec está falando para todos nós aqui. É aceitar coisas novas, ampliar o conhecimento. Sem temer então a aparente redundância, podemos incluí-lo por justiça e por dever no rol dos mais destacados humanistas e humanitaristas, homenageando-o aqui no seu aniversário de 217 anos. Não poderia ser diferente, meus irmãos. Toda essa leitura que aqui nós fizemos é para esse olhar para o homem Rivai, para o homem Allan Kardec, que para não confundir as suas literaturas dentro do campo da pedagogia, ao qual ele já havia lançado, que também eram não, e são muito instrutivas, são atuais, são atualíssimas, mas ele precisava separar agora dos ensinamentos espíritas, porque os ensinos não eram dele, os livros não eram dele, eram dos espíritos. O livro dos espíritos, as mensagens em todas as suas obras são dos espíritos. Então ele pega o seu nome, ao qual o seu protetor espiritual, amigo espiritual, vai dizer que já tinha vivido com ele nas Gálias. Ele era um druida, um dos sacerdotes druidas, em parceria com esse espírito, e ele se chamava Allan Kardec. Ele fala, esse título então não é para nós aqui. Vamos ver uma mensagem
de uma irmã, também biógrafa, ao qual ela vai, para finalizarmos aqui em sua mensagem, trazer essa profunda reflexão para todos nós, para fecharmos em homenagem a Kardec o nosso pensamento, reformularmos o nosso pensamento quando nós pensarmos em Allan Kardec, com muito carinho sim, mas com algumas ressalvas, como essa irmã aqui vai nos alertar. Diz-nos ela então: todo espírita deve, enfim, considerar Kardec um mestre, digno de ser estudado e seguido, e não, nunca dogmatizado. Percebem isso, meus irmãos? Isso é muito profundo. Não podemos ficar idolatrando, dogmatizando Allan Kardec. Não devemos. Isso é uma falta de caridade nossa para com Rivai, para com esse espírito iluminado. É uma falta de caridade nossa. Podemos sim buscar seguir esses ensinos no campo da educação, já deveria ser implantado, já está implantado em toda a humanidade, infelizmente não está, essa forma de trazer a educação para as crianças e em prol da humanidade, do bem-estar da humanidade, compreendendo que se trata de um espírito de grande envergadura moral e intelectual, que cumpriu com fidelidade a sua missão. É esse espírito que desceu ao Leolado, que estava junto das pleias de espíritos, ao qual foi considerado ali como um apóstolo do Cristo. É este espírito. Cumpriu com fidelidade sua missão e deixou uma contribuição ainda muito mal compreendida por aqueles que o seguem e por aqueles que o perseguem. Entender Kardec é entender o Espiritismo, porque ele vive o Espiritismo. Ele não é o teórico do Espiritismo, como alguns se referem. Kardec era um teórico, jamais. Ele é um teórico e praticante de todos os ensinos, como vimos lá no Homem de Bem, aonde ele se encaixou nas suas ações, no seu movimento, desde a infância, no Homem de Bem. Não tem nenhuma forma de ali questionarmos este homem, pois a obra é reflexo desse homem, porque ele agiu daquela forma. Embora tenha a contribuição de tantas inteligências encarnadas e desencarnadas, que ainda continuam constituindo a doutrina, que nunca para de se desenvolver. Ele será sempre a medida do bom senso e o exemplo de equilíbrio que propôs com seu gênio novas maneiras de conhecer a realidade e de existir no mundo. Que Jesus possa nos abençoar para que tenhamos também em nós esses princípios que Kardec nos ofertou, exemplificou, viveu, para que todos nós também pudéssemos segui-lo como um grande mestre também que ele foi para todos nós. Que Deus abençoe essa doutrina, abençoe o nosso planeta Terra, por mais momentos difíceis que possamos passar. Não possamos esquecer nunca que os bons espíritos estão aqui a caminhar conosco, nos auxiliando e nos ajudando sempre. Busquemos com fé raciocinada, através da fé da razão, desse sentimento que vai envolver os nossos corações, buscarmos sempre as lições do Cristo. Muita paz a todos, meus irmãos.